Olá, amigos. Estamos mais uma vez juntos, estudando as obras de André Luiz. Hoje estamos lendo Entre a Terra e o Céu. O capítulo será o 28, Retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a longo prazo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto. Mostrando significativa expressão fisionômica, juntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais. E, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á soerguimento. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos, cismarentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos os braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria, e quando recebeu Júlio, aconchegando ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou, em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies a nossa irmã,
que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço, até junto de nosso orientador, e ajoelhou-se. Aquela humilde e ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela, afagou-lhe a cabeça, transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremo carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra, que acariciava a irmã genuflexa, projetaram-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio ergueu-a, conduziu ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela, instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormia placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhada a trabalhar os trabalhos preparatórios de reencarnação, que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, com que se justapunham os delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-lhe gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente, e retiramo-nos, tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental no campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para interferência nos cromossomos, garantindo-se ao embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade, inquiriu o hilário estudioso, merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse os instrumentos à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse médico, um grande cirurgião, por exemplo, perguntei por minha vez, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se de pleno domínio das emoções. Porque não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam, automáticos, cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior,
o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo da repetição da experiência e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal, desse modo? Nosso mentor completou a definição respondendo: é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, o sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando a qualidade dos sentimentos. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios e, em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto. Viu só? Isso aqui é uma lição de reencarnação. A gente já tinha aprendido em livros anteriores, no caso, por exemplo, de Sigismundo, todo um aparato, todo um cuidado de diminuir o perispírito, escolher os cromossomos, para que ele nascesse com as características necessárias. Mas as reencarnações em geral não tenham esse cuidado. Vamos ler aqui até o fim, vai que eu já falei tudo isso, não é? Vamos ler. Vemos que o suicídio deixa marcas e contas severas a resgatar. Apesar de ter perdido o corpo ainda jovem para o mar, a ferida na boca perispiritual pelo corrosivo ainda havia que se quitar. Disse o texto. Suicida que foi com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrena. Viu? É sentiu por sentiu. Né? A gente pode pagar mais leve, mais duro, mas tem que acertar. Questionado pelo sofrimento dos pais ao enfrentarem a dor do futuro filho, nos diz: o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira, no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á soerguimento. Vemos que, de uma forma ou de outra, todos estão resgatando os erros do passado. Todos participaram nas dores que provocaram uns aos outros, e as dores que terão com a criança servirá para transformar em amor o que antes foi ódio. O alto tem sempre as soluções adequadas, mesmo que não entendamos. Não existem inocentes. Todos nós temos alguma coisa a quitar. Então, eles prejudicaram o Júlio do passado, agora eles vão ter preocupações com o Júlio do presente, não é? Mais uma vez, vemos que as crianças são entregues às futuras mães antes de a conceberem. Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria, e quando recebeu Júlio, aconchegando-o ao próprio peito. Então, é o próprio magnetismo dela que vai fazer com que haja o restringimento e absorva a criança. André relata:
acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiram concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Sabemos que cada caso é um caso. Não existem nascimentos ou desencarnes idênticos, não é? Seguindo, mas Clarencio explica o caso específico, o que nos dá entendimento importante. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental no campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Milhares de renascimentos na Terra. Os princípios embriogênicos funcionam automáticos, cada dia. A lei de causa e efeito executa-se, sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Júlio não teria nessa vida uma tarefa além de seu próprio resgate e na família. Não tendo tarefas específicas com a comunidade, não haveria necessidade de capacitações especiais. Entendo eu que os problemas do corpo físico já estariam assinalados no perispírito, danificado nas vidas anteriores. Clarencio descreve ainda o que seria providenciado se as necessidades fossem outras. Então, próprias marcas do perispírito vão marcar o corpo físico que vai nascer, automaticamente. Clarencio detalha que a maioria das pessoas tem anseios de recuperar-se dos erros passados, mas quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo da repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Quem esquece os propósitos de regenerar-se tem o risco de repetir os erros anteriores, agravando o seu plano evolutivo. Esse capítulo foi muito técnico, muito específico, importantíssimo para o nosso entendimento sobre a reencarnação, porque uns são assim e outros são diferentes, não é? A grande maioria é automático, é o próprio magnetismo que atrai o espírito por afinidade, por qualquer coisa, e eu já li até por ódio. Então a pessoa está ali como um obsessor, se junta à pessoa a tal ponto que se transforma em filho dela. Então, como foi dito, cada caso é um caso. Então, é o magnetismo entre as pessoas que faz com que elas se atraiam, certo? Deixo aqui o meu contato para que vocês me ajudem, me esclareçam no que eu tenha cometido algum erro, alguma coisa que eu deixei de comentar. É uma alegria participar com vocês desse estudo em grupo. Até o próximo capítulo.